Bora falar de futebol, tá chegando! Terça-feira, 11 de agosto, final de semana passada tivemos rodada do Campeonato Brasileiro e vamos falar aqui no Bora Falar de Futebol de hoje, da primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Então, sem perder tempo, vai lá, deixa um like aí pra gente, vai lá, se inscreve no canal, aciona o sininho de notificação e vem com a gente para esse vídeo de hoje. Vamos falar do Campeonato Brasileiro, primeira rodada, sobe o som e bora falar de futebol. E esse final de semana tivemos a primeira rodada do Campeonato Brasileiro. E vou passar para vocês aqui alguns resultados, a gente vai falar um pouquinho de cada um deles rapidinho. E teve uma polêmica também, algumas polêmicas nesse final de semana, vazamento lá no Ninho, que o Domenech também não gostou da situação, então teve bastante situação nesse final de semana aí. A polêmica, essa polêmica aí que já foi debatida em alguns canais, parece que o bicho tá pegando lá na Gávea, lá no Ninho, porque então, o tempo todo o pessoal tá na busca de procurar o responsável por esse vazamento e tem que ser assim mesmo. Além dessa questão do Ninho, teve também a questão da CBF, né, que fez novos testes agora do coronavírus e tivemos aí um número de 158 infectados aí nos novos testes aí e a CBF vai ter que mudar o protocolo. O interessante falar sobre esse assunto, daqui a pouquinho eu vou falar da rodada do Brasileiro, mas o interessante falar sobre esse assunto é o seguinte, antes de iniciar o Campeonato Brasileiro, os clubes já vinham fazendo testes. Os clubes já vinham fazendo o teste do Covid-19 nos campeonatos regionais. Estava rolando a bola. O futebol não começou agora, nesse final de semana. A bola já vinha rolando nos campeonatos regionais. Mineiro, Carioca, Paulista. A questão é a seguinte, os testes já estavam acontecendo. Agora, no protocolo da CBF, que também inclui, os testes agora são feitos por um laboratório que é conveniado com a CBF, e esse número alto de jogadores infectados. A gente começa a desconfiar dos testes que estavam sendo feitos anteriormente. Eu não estou dizendo que todos os testes eram ruins, eu não estou dizendo isso, mas o número é muito alto. Saiu hoje no Globo.com, 158 jogadores testaram positivo para o Covid-19. Então isso é muito... Realmente a CBF vai ter que mudar esse protocolo, mas é muito estranho, né? Porque no período dos regionais a bola estava rolando e estava dando negativo, né? E, claro, lógico, os jogadores não iam entrar no campo com o Covid. E agora, no primeiro final de semana do Campeonato Brasileiro, esse número alto, esse índice alto de jogadores infectados. Então, realmente é um negócio meio que fica aí uma dúvida aí no ar, né? Que no período dos regionais não havia esse número, esse índice tão alto de jogadores infectados. Bora falar aqui da primeira rodada do Campeonato Brasileiro que tivemos no sábado. Coritiba 0, Internacional 1, né? Foi o primeiro jogo os primeiros jogos do Campeonato Brasileiro, da primeira rodada. Um jogo muito fraco, esse jogo Coritiba Internacional. Um jogo muito fraco e o Internacional conseguiu ganhar o jogo por 1-0. Esse Coritiba Internacional, o gol do Guerreiro, o Guerreiro que não faz gol em jogos decisivos, mas aí começou num jogo fraco entre Coritiba e Internacional, fez 1-0 ali, uma bola cruzada na área, a zaga do Coritiba, eu achei o Coritiba muito fraco, o Coritiba vai brigar para não cair, e o Inter começou vencendo fora de casa por 1-0. Tivemos também Fortaleza 0, Atlético Paranaense 2, o Atlético Paranaense que nos últimos campeonatos ele sempre vem conquistando pontos no seu estádio, mas fora do seu estádio sempre não consegue o mesmo desempenho. E claro que o Fortaleza também não dá para dizer que é parâmetro, né? O Fortaleza também é um dos a exemplo do Coritiba, vai brigar para não cair nesse campeonato, mas o Atlético conseguiu uma boa vitória, 2-0 na primeira rodada. Sport 3, Ceará 2, o Sport também é outro time que eu acredito que vai brigar na parte de baixo. E o Ceará eu esperava um pouquinho mais, apesar de ter jogado na casa do Sport, eu esperava um pouquinho mais do Ceará, porque foi bem na Copa do Nordeste, né? Fez bons jogos na Copa do Nordeste, mas começou
iniciou o Campeonato Brasileiro com derrota, mas o campeonato é longo, mas o Ceará é um daqueles times que tem que tomar cuidado, já precisa tomar cuidado desde o começo, porque principalmente quando perde ponto para um time como o Sport, né? Que esses dois é um jogo de 6 pontos. Sport e Ceará é como se fosse um jogo de 6 pontos, porque são times que nesse campeonato vão brigar na parte de baixo. O Flamengo perdeu para o Atlético Mineiro no Maracanã por 1-0, um jogo que o Flamengo criou várias oportunidades durante a partida. O Flamengo nós conversamos bastante sobre esse jogo na live da Fla Maior. Lá a gente fala bastante sobre o jogo. E o Flamengo teve as melhores oportunidades durante a partida, estava dominando o jogo, o Atlético Mineiro não estava conseguindo criar nada. O Bruno Henrique teve uma bola na cara do gol lá, poderia ter dado o passe para o Gabigol e não deu o passe. E aí o Atlético, numa bola vadia, no cruzamento na área do Flamengo, conseguiu fazer 1-0 e administrou até o final. O Flamengo continuou tentando o gol de empate durante o jogo, mas não conseguiu empatar e virar e conseguir, consequentemente, a virada. Mas eu fui um dos que defendi, até na live eu fui um dos que defendi, que o Flamengo fez um bom jogo. Teve 17 finalizações, o Atlético Mineiro teve 10 finalizações, sendo que algumas dessas 10 finalizações do Atlético Mineiro, nem todas levou perigo. O Flamengo perdeu vários gols, chutou bola na trave. O placar em si foi até de certa forma injusto, né? Mas o campeonato é longo, dá para recuperar esses pontos aí e dá para recuperar no jogo de volta. Quando o Flamengo jogar no Mineirão, no segundo turno, o Flamengo tem plenas condições de ir lá e conseguir a vitória lá no Mineirão. Ainda tivemos no domingo Santos 1, Bragantino, né, o Red Bull, né? Empataram de 1-1, Santos começou mal, né? Um empate para o Santos, mesmo jogando em casa contra o Red Bull, é um resultado ruim. O Santos é um daqueles times grandes que também deve brigar na parte de baixo da tabela no campeonato esse ano. Eu não acredito que o Santos vai cair, porque tem muitos times ruins, né? É muito time fraco que tem nesse campeonato brasileiro, então, com certeza, alguns grandes vão se safar, não pela própria competência, né? É um campeonato que realmente para ser um nível um pouquinho melhor, deveria ser apenas 16 clubes. Grêmio 1, Fluminense 0, aí um resultado bem esperado, né? Previsível. O Fluminense também é um dos times grandes que vão brigar na parte de baixo, só que é aquela história, talvez não vá cair, porque tem outros times piores até do que o Fluminense. Jogos que foram adiados no Campeonato Brasileiro, Botafogo e Bahia, o jogo foi adiado por conta dos regionais. Palmeiras e Vasco também foi adiado. Corinthians e Atlético Goianiense, Goiás e São Paulo. Goiás e São Paulo é um daqueles jogos que eu estava falando, daquela polêmica agora há pouco sobre os testes do Covid-19. Porque 9 jogadores do Atlético do Goiás, 9 jogadores do Goiás, testaram positivos. E aí o erro, pelas informações que a gente tem, o Goiás até emitiu uma nota falando sobre esse assunto, que o laboratório que é conveniado com a CBF, atrasou para divulgar os resultados do teste que foi feito na sexta-feira. E aí esse teste só saiu no domingo, e aí no domingo não teria tempo para o Goiás conseguir outros jogadores para entrar em campo, né? Então, assim, o jogo foi bem adiado, tá certo em adiar o jogo. Agora, o estranho, repito, tá certo em adiar o jogo porque o erro não foi do Goiás, o erro foi do laboratório que é conveniado da CBF. Agora, o estranho é que o Goiás já vinha jogando o Campeonato Goiano e os jogadores não vinham testando positivo. Estranho, no primeiro teste com os laboratórios aí da CBF, que está errado porque atrasou os resultados, 9 jogadores testaram positivos. É muito estranho isso aí, né? Precisa ser apurado. Mas, enfim, isso define basicamente o que foi a primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Galera, essa semana tem jogo no meio de semana, a gente vai voltar aqui para falar novamente. Repito novamente aí pra galera, ó, quem quiser ver a live que nós fizemos no outro canal, no canal da Fla Maior, pode clicar aí no link aí na descrição, vai estar o link aí. A galera pode estar indo lá, se inscrever no canal lá também, aqui também no Bora Falar de Futebol. Não esquece de deixar o like aqui, não esquece de se inscrever no canal. Tamo junto, galera, tem rodado no meio de semana, agora é assim, sábado e domingo, bora falar de futebol, vai ter muito papo, muito assunto nos próximos dias aí. Boa semana a todos aí, galera. Bora falar de futebol.